Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje vamos falar sobre equações de segundo grau. Trabalhar principalmente o processo algébrico de Bhaskara, né? Esse processo aí bem conhecido e o mais usual atualmente. Então, vamos lá? Olha só, vamos falar um pouquinho aqui sobre Bhaskara. No século XII, o matemático hindu Bhaskara baseou-se em estudos de Al-Khwarizmi, né? Vocês lembram lá daquela aula que falava sobre o processo geométrico de Al-Khwarizmi? Pois é, Bhaskara utilizou os estudos deles para fazer o seu conhecimento aqui, né? O seu estudo sobre equações de segundo grau. Para apresentar um processo algébrico que permitia resolver qualquer equação do segundo grau. Então, não usando aquele processo geométrico de construir o quadrado, mas um processo algébrico, né? Utilizando, digamos assim, fórmulas. Usando o processo de Bhaskara e partindo da equação escrita em sua forma reduzida, foi possível determinar, de maneira mais simples, as raízes de qualquer equação do segundo grau com uma incógnita. Então vamos conhecer isso um pouco mais. Olha só, vamos considerar essa equação aqui, x² mais 6x mais 8 igual a 0. O número que acrescentamos aos dois membros da equação foi 9, que é o 3², que vai resultar em 9. Esse 3², ele vem aqui daquele processo geométrico, né, do matemático Al-Khwarizmi, que foi o matemático que Bhaskara, né, pegou os estudos dele para formar aqui o seu processo, né, o processo algébrico de Bhaskara. E a gente vê que nessa equação, onde eu tenho x de lado lá e x lá em cima, que vai ser a área de x², representada por esse x aqui, nós vamos ter lá o 3 na outra ponta e o 3 aqui embaixo, para que eu tenha dois retângulos de área 3x, que quando somar eles vai representar 6x. E aquele espaço vazio, a gente vai completar ele com 3 vezes o 3 de cima, 3², 9, né? Para depois poder aplicar o processo de fatoração. Então a gente vê que é 3². Ou, em outras palavras, é 6 sobre 2, que é o mesmo 3 ao quadrado. Veja só. De onde que veio esse 6? Esse 6 ele é o coeficiente b. E o número acrescentado aos dois membros corresponde à metade do coeficiente b elevado ao quadrado. Então, Bhaskara ele fez essa primeira observação, que toda vez que ele estava resolvendo uma equação do segundo grau, usando o processo geométrico de Al-Khwarizmi, ele notou que o número que era adicionado para formar um trinômio quadrado perfeito era o mesmo número que o coeficiente b, o 6, sempre dividido por 2 e o resultado elevado ao quadrado. Ele notou isso. E esse fato foi constatado por Bhaskara ao estudar o processo de Al-Khwarizmi. Bhaskara apresentou então um processo algébrico que não mais necessitava da interpretação geométrica para a resolução de equações de segundo grau com uma incógnita. Veja a seguir o caminho trilhado por Bhaskara. Então olha só essa equação. Resolver a equação x² menos 2x menos 8 igual a 0, sendo u igual a r. Professor, o que é u igual a r? Significa universo dos números reais, né? Esse r ele é os números reais. Então, as respostas aqui para essa equação tem que estar dentro dos números reais. Então, olha só, passando esse 8 para o segundo membro, ele vai passar positivo. Vamos adicionar 1 ao quadrado, porque seria o número, não é isso? O número que vai fazer completar esse quadrado aqui para que essa parte da equação se torne um trinômio quadrado perfeito. E aí a gente pode fatorar, né, e fazer o processo resolutivo. E olha só, essa expressão, né, foi o que Bhaskara constatou. É o coeficiente b dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, e aí, continuando a equação, vamos ter que 8 mais 1 igual a 9, e essa parte aqui, x² menos 2x mais 1, ela pode ser fatorada. Ela é a mesma expressão x menos 1 elevado ao quadrado, né? Se a gente for desenvolver, vamos ver que a gente vai voltar para essa expressão de cima. Continuando, quem está ao quadrado passa para o segundo membro tirando a raiz.
Então, como foi elevado ao quadrado, tem que ficar mais ou menos a raiz de 9. E aqui vamos fazer uma separação, né? Primeiro, vamos calcular com o valor da raiz de 9 é 3. E aí a gente vai ter, quando eu pego o menos 3, porque ficou mais ou menos 3, eu tenho x menos 1 igual a menos 3. E quando eu pego o 3, eu tenho, né, o 3 positivo, x menos 1 igual a 3. E aqui dá para ver que quando eu passar nessa equação de cima o 1 para o segundo membro, ele vai positivo. Vai ficar menos 3 mais 1 vai ser igual a menos 2. Então, x igual a menos 2. A primeira raiz dessa equação é menos 2. E a segunda, quando eu passo esse menos 1 para o outro lado, ele vai positivo, então 3 mais 1 igual a 4. Logo, as raízes da equação são menos 2 e 4. E a gente consegue ver que Bhaskara ele resolveu sem a necessidade de fazer o desenho para a interpretação geométrica, né? Somente ele constatou que se eu pego o coeficiente b e divido por 2 eleva ao quadrado, esse vai ser o número que vai completar o quadrado para que eu possa resolver essa equação de segundo grau. E aí ele pegou essa ideia e o que foi que ele fez? Ele tentou e conseguiu criar uma fórmula resolutiva para a equação, utilizando essa ideia. Então aqui vamos ver qual foi o processo que Bhaskara usou para criar uma fórmula resolutiva para a equação de segundo grau, né? Já que ele observou aquela ideia lá do coeficiente b dividido por 2 elevado ao quadrado. Vamos pegar aqui uma equação na sua forma genérica. A vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero com a diferente de zero. E desse lado vamos colocar uma equação qualquer para a gente ver como ela vai se comportar no decorrer do processo algébrico aqui. Então a primeira coisa que Bhaskara fez foi dividir todos os membros aqui da equação, né, todos esses coeficientezinhos aqui da equação por A, né, todos os termos. Dividir todos os termos por A. E aí, quando ele dividiu todos os termos por A, aqui ele pôde simplificar A com A ficando x ao quadrado. E aqui, 0 dividido por A é igual a 0. Se a gente fizer isso nessa equação genérica, o coeficiente A aqui é 1. Aí eu dividi todos os termos por 1. Nesse caso, não vai alterar em nada. Certo? Continuando. O que foi que ele fez? Ele adicionou nos dois membros da equação menos c sobre a. No primeiro membro, menos c sobre a. E no segundo membro, menos c sobre a. E o que foi que aconteceu? C sobre a menos c sobre a dá zero. Então, eles vão sair daí. 0 menos c sobre a vai ser menos c sobre a. Ficando assim, x ao quadrado mais b sobre a vezes x igual a menos c sobre a. E quando ele faz isso com a outra equação aqui, é como se ele estivesse adicionando menos 12, né? Então, se eu colocar aqui o menos 12, é o mesmo que eu estiver passando esse menos 12 lá para o segundo membro. Então, ficando como x ao quadrado mais 4x igual a 12, certo? E aqui ele fez outro processo. Qual foi o outro processo? Ele adicionou nos dois membros da equação o coeficiente b sobre a, que é o novo coeficiente b, dividido por 2 elevado ao quadrado, que foi aquela ideia que ele observou. Ficando no outro membro aqui da equação, na nossa outra equação como exemplo, 4 sobre 2 elevado ao quadrado e do outro lado somado 4 sobre 2 elevado ao quadrado. E aqui então, b sobre a dividido por 2 ao quadrado resultou em quê? B ao quadrado, a gente tem b ao quadrado. Esse 2 que está dividindo, ele vai ficar como se fosse a multiplicação de 1 sobre 2, né? Então vai ficar 2a. E 2a elevado ao quadrado é 4a ao quadrado. Então acontece o mesmo do outro lado, já que são coisas idênticas. E na nossa equação genérica ficou o quê? 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2. E 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4. É como se tivesse feito mais 4 dos dois lados. Ok? Então, continuando, o que foi que ele fez? Ele fez aqui essa subtração b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a, MMC de 4a ao quadrado e a vai dar 4a ao quadrado. E aí, fazendo o processo, a gente tem que vai ficar
b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Na nossa equação genérica, esse processo aqui ele já está fazendo a fatoração, para logo depois poder tirar a raiz e chegar nas soluções, né? Então ele faz a mesma coisa desse lado aqui também, só que utilizando, né, o processo algébrico. Então podemos ver que essa parte aqui ele transformou, né, ela é um trinômio quadrado perfeito e ele fez aqui a sua fatoração, ficando assim. Esse quadrado vai passar por segundo membro tirando a raiz, né? Como a gente viu, vai ficar mais ou menos a raiz do que tinha aqui. Retirando a raiz, a gente pode calcular o quê? A raiz de cima não dá para mexer, mas na raiz de baixo, a gente está calculando a raiz de 4a ao quadrado. A raiz de 4 é 2 e a raiz de a ao quadrado é a, ficando assim 2a. E agora ele pode fazer o quê? Passar esse b sobre 2a para o segundo membro. Está positivo, passa para o segundo membro negativo. E aí a gente pode fazer aqui, os dois têm o mesmo denominador, que é 2a, então eu posso juntar o denominador e deixar aqui somando mais ou menos b. E esse aqui é uma fórmula bem conhecida, né? Aqui ele já chegou na sua fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então foi essa ideia que ele viu quando ele utilizou o processo geométrico de Al-Casimir, e aí ele aprimorou para criar a sua fórmula resolutiva, que é conhecida também como fórmula de Bhaskara, né? Mas o nome é a fórmula resolutiva. Mas aqui no Brasil é bem conhecido como fórmula de Bhaskara também. E olha só, a fórmula, que foi a fórmula que ele encontrou, né? Depois de fazer todos os processos algébricos, é chamada fórmula resolutiva da equação completa do segundo grau, a equação aqui na sua forma genérica. A expressão b ao quadrado menos 4ac, que é a expressão que está dentro aqui da raiz, que é um número real, é usualmente representado pela letra grega delta. É chamada de discriminante da equação. Então a fórmula resolutiva pode ser escrita assim: x, que seriam as raízes, vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, né? Acho que você já deve ter ouvido muito falar nessa fórmula aí. A fórmula resolutiva recebeu também o nome de fórmula de Bhaskara, em homenagem ao grande matemático hindu. Foi o que a gente tinha comentado há pouco. A existência ou não de raízes reais, bem como o fato de elas serem duas iguais ou diferentes, depende exclusivamente do valor do discriminante, que é o valor do delta. Ou seja, delta igual a menos b ao quadrado menos 4ac, na equação genérica do segundo grau, temos que considerar, vejamos, ó, quando a gente for calcular o delta for um número maior que zero, significa que vamos ter duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, vamos ter duas raízes iguais. E se o valor do delta for menor que zero, você não vai encontrar uma raiz real, né? Até porque lembra que o delta está dentro de uma raiz quadrada e a gente não tem um valor real para uma raiz que é negativa. Veja só esse exemplo. Vamos utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara, né? Ou a fórmula de Bhaskara, para resolver essa equação. Então, olha só, essa aqui é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, também conhecido como fórmula de Bhaskara. Vamos calcular primeiro o valor do seu discriminante, ou seja, o valor do delta. Vamos pegar quem são os coeficientes, a, b e c. A gente tem o quê? Quem está acompanhado de x ao quadrado, quando não mostra é 1, quer dizer que o a é igual a 1. Quem está acompanhado do x é o 2, então ele é o coeficiente b. Quem está sozinho é o menos 8, então ele é o coeficiente c. Já temos aqui o valor dos três coeficientes. Agora vamos substituir esses coeficientes aqui no delta. Primeiro a gente tem b ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 4, aí a. Quem é o a? 1. Quem é o c? Menos 8. Vamos resolver essas continhas aí. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 8, 32. Como é menos que multiplica menos, ficou mais 32. Então 4 mais 32 é igual a 36. Olha só, delta maior que zero.
significa que a gente vai ter duas raízes diferentes, né? Antes de resolver já dá para saber que vai ser duas raízes diferentes. Vamos jogar agora esses valores na segunda fórmula. Então, menos b, se o b é 2, menos 2. Vem mais ou menos a raiz de delta. Delta é 36, então raiz de 36. Embaixo é 2 vezes a. O a é 1, então 2 vezes 1. Continuando, a gente tem que a raiz de 36 é 6 e 2 vezes 1 é 2. Agora vamos calcular essa parte aqui. Primeiro a gente vai pegar a parte negativa, já que é mais ou menos 6. Depois a gente pega a parte positiva, não é? Fique a critério para fazer. Eu particularmente gosto de começar com a parte negativa, porque aí eu tenho primeiro o menor valor e depois o maior valor. Então, menos 2 menos 6 dividido para 2. Menos 2 menos 6, menos 8. Menos 8 dividido para 2 igual a menos 4. Significa que menos 4 é a primeira raiz dessa equação. Vamos pegar agora o valor positivo. Menos 2 mais 6 dividido por 2. Menos 2 mais 6 é igual a 4. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, as raízes da equação são menos 4 e 2. A gente já sabia que ia ser duas raízes diferentes, porque delta é maior que 0. Vamos resolver mais um exemplo utilizando a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Olha só, vamos colocar aqui as fórmulas. Vamos encontrar os coeficientes. Quem está acompanhando x ao quadrado é o 1, então a igual a 1. Quem está acompanhando x, menos 14, então b é igual a menos 14. Quem está acompanhando c, né, ou quem está sozinho, 49, então ele é o valor c. E aí, substituindo no discriminante, a gente tem b ao quadrado menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O a é 1 e o c é 49. Menos 14 ao quadrado, 196 positivo. Menos 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 49 vai ser 196. Como foi menos que multiplicou com mais, deu menos. 196 menos 196 é igual a 0. Lembra que, se o discriminante for igual a 0, vamos ter duas raízes iguais. Vamos lá calcular essas raízes. Jogando aqui na segunda parte, menos b, então menos, atenção que o b já é negativo, então menos 14, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, raiz de 0, sobre 2 vezes a. A é 1, 2 vezes 1. Menos com esse menos dá mais, então 14 mais ou menos a raiz de 0 é 0, 2 vezes 1 é 2. Vamos pegar para resolver a primeira parte. Vamos pegar o menos 0. 14 menos 0 sobre 2, 14 menos 0 é 14. 14 dividido para 2 é 7. Então a primeira raiz é 7. A gente já sabe que a segunda raiz vai ser 7 também, porque o discriminante foi igual a 0. Mas veja só, vamos fazer ela. Pegando mais 0, 14 mais 0 dividido por 2, 14 mais 0 é 14. E 14 dividido por 2 é igual a 7, não é o mesmo valor. Então a raiz dessa equação é o valor 7. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Tchau, tchau!